Hey karatecas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal da 5ª Coordenação Regional da Federação Paulista de Karatê. E eu quero convidar você, a curtir, a compartilhar, a fazer parte, do canal do YouTube, Instagram ou Facebook do nosso canal da 5ª Coordenação Regional da FPK. Meu nome é Elton Shiratomi. Sou representante do estilo Shitoryu pela 5ª Coordenação Regional da Federação Paulista de Karatê. E a pergunta que eu faço para vocês, você já ouviu falar de Yoryu-Bi? Sim, isso é mais uma riqueza, o tesouro de um legado deixado pelo nosso mestre fundador, Ken Omabuni. É importante, antes mesmo de falar sobre Yoryu-Bi, falar um pouquinho do mestre Ken Omabuni, porque nós não podemos esquecer da origem do nosso karatê, de pessoas que fizeram com que desse o seu conhecimento para que hoje nós fôssemos influenciados com aquilo que eles criaram muitas vezes há tantos anos atrás. Então a gente não pode esquecer. Tem um provérbio japonês que diz o seguinte: conhecer o passado é conhecer o futuro. Portanto, vamos valorizar e não vamos deixar morrer o legado dos nossos mestres, das nossas raízes, não importa o estilo que você faça. Então, para isso, eu gostaria de convidar você para que nós possamos falar um pouquinho da biografia do nosso mestre fundador, Ken Omabuni, e logo em seguida continuaremos a falar sobre o nosso assunto, Yoryu-Bi. Mestre Ken Omabuni, ele nasceu em Shuri, uma região de Okinawa, e no ano de 1889. Já aos 13 anos ele iniciou a prática do karatê, primeiramente com o mestre Anko Itosu, e logo depois, anos depois, iniciou também a prática do karatê com o mestre Kanio Higaonna. E quando ele deu o nome do estilo dele de Shito, Shitoryu, Shito Escola Shito, ele fez essa homenagem aos seus dois grandes mestres, colocando os dois ideogramas dos seus nomes dos seus mestres, Itosu e Higaonna. Não somente a dar essa homenagem aos seus dois principais mestres, ele também fez com que dentro de Shitoryu, da escola Shito, pudesse também destacar todas as características dessas duas escolas. Escola de Anko Itosu, escola Shuri-te, escola Naha-te de Kanio Higaonna. É importante a gente dizer que os mestres, que ele treinou, principais, tanto Anko Itosu como Kanio Higaonna, foram seus dois principais mestres. Mas mantendo-se a sua lealdade para com esses mestres, mesmo assim, ele também treinou com outros mestres que para poder engrandecer a sua prática do karatê. Ele treinou com um dos mestres muito conhecidos, um dos principais mestres conhecidos, Seisho Aragaki, Seisho Aragaki, e também um grande mestre conhecido, mestre Gokenki. E por isso, devido a tantos ensinamentos, tantos conhecimentos que ele adquiriu, ele acabou se tornando um lendário conhecedor do karatê e também do kobudo, E lá pelos anos de 1920, ele já era conhecido como a maior autoridade de kata de Okinawa. Além de grandes mestres, Omabuni era também um filósofo, ou seja, ele escrevia muito os seus conhecimentos do karatê de forma de poemas. Por isso daí nós vemos aí a nossa filosofia do mestre Ken Omabuni, que é o nosso assunto de hoje, Yoryu-Bi. Vamos então agora falar um pouquinho sobre Yoryu-Bi? Vamos comigo. Yoryu-Bi. Então essa daí é uma filosofia do nosso mestre Ken Omabuni. Então o que essa filosofia nos ensina? O que esse poema procura nos ensinar? Mestre Omabuni, ele nos ensinava que na execução da prática de um kata, através da execução de um bunkai, com movimentos, com técnicas pré-estabelecidas de ataques, de contra-ataques, ela deveria ocorrer de forma que ela
tivesse presente esses 3 elementos, Yo, Ryu, Bi, para que assim pudesse ter um bom êxito em uma situação de um combate real. Nesse sentido, a gente poderia começar falando sobre o que é Yo. Yo significa ter um uso prático, uma aplicação prática. Nesse sentido, entendemos que a execução de uma técnica, ela deve ser aplicada com toda a sua força física e mental, e assim, né, conseguir buscar uma aplicação perfeita da técnica. Mas não fica só aí. Ela precisa ter Ryu. Ryu, né, tem um sentido de fluidez, assim como tem uma correnteza de um rio. E finalmente encontramos o elemento Bi, que tem o sentido, um significado de beleza, algo agradável aos olhos. Então, qual seria o sentido dessa filosofia? Yo, Ryu, Bi. Para isso é importante a gente entender que esse ensinamento é necessário uma compreensão ampla, né? Um entendimento do idioma, do ambiente, da cultura, né? Então, sem querer esvaziar o sentido da filosofia Yo, Ryu, Bi, a gente poderia entender que Yo, Ryu, Bi é a nossa busca pela técnica perfeita. Então, no elemento Yo, você aplica a técnica com toda a sua força física e mental. Mas muitas vezes, somente isso não vai ser suficiente. Então é necessário que venha o Ryu, que seria a fluidez. Essa fluidez da sua técnica para que ela não pare por si só. Porque talvez ela parando por si só, você venha ao fracasso. Porque ela necessita de uma continuidade diante das circunstâncias de um combate real. Então, ter fluxo, né, ter esse fluxo, esse Ryu, seria colocar as possibilidades de sequências de ataques e contra-ataques diante de um combate. E aí chegamos, portanto, no Bi, que seria a conclusão. Você é a conclusão de tudo isso, que seria a técnica perfeita. Você aplicou, né, de forma eficiente, com força física e mental, teve uma continuidade, né, uma fluidez da técnica diante das circunstâncias do combate, conseguindo, portanto, chegar à beleza da técnica, que é o Bi, né, que seria a técnica perfeita. Você imagina, então, uma técnica sem um desses 3 elementos. Imagina, portanto, um exemplo, um Yokotobigeri, tá? Uma voadora, né? E você, aos seus olhos, pode você olhar assim, nossa, que lindo, perfeito. Mas, será que não está faltando o Ryu? Será que você teria uma continuidade, uma fluidez diante dessa técnica? Então ela é muito frágil neste caso, ela não tem muita praticidade. Para isso, a gente acaba falhando nesse Ryu. Então, para que a técnica possa ser de fato perfeita, ela precisa ser eficiente, prática, usual, né? Tem um uso prático com toda a força física e mental, mas tenha uma continuidade, uma fluidez, e assim chegue à sua perfeição. Por isso, ela é muito visível no estilo Shitoryu, na prática do Bunkai e na execução dos Yakusoku Kumite tirado dos Heiyans, da série Heian. Então, ele é muito trabalhado nisso. Você percebe que diante de um ataque, você defende, contra-ataque, defende, contra-ataca, né? E você pode estar continuando de forma interminável, de 1 a 100. E isso daí demonstra muito, né, a intenção do nosso fundador mestre Ken Umabuni. Nesse sentido, a gente podia até trabalhar em próximos encontros, né, de forma prática, e a gente visualizar Yo, Ryu, Bi na execução de técnicas, em especial dentro dos Yakusoku Kumite da série Heian. Muito obrigado, né, por você estar participando com a gente do nosso canal Você Sabia, e nos encontramos na nossa próxima oportunidade. Muito obrigado. Os